Fala galera, tudo bem com vocês aí? Olha só, eu estou pegando esse exercício ó, do Guidorize, volume 1, capítulo 3, e é o exercício da seção 3.1.4, tá? Página 59. Esse aqui é um dos exercícios mais básicos de limite, pois envolve polinômios, e é o que se começa sempre quando a gente vai falar de limite, né? Aqui, quando você enxerga algo desse tipo, você tem três possibilidades de se trabalhar, tá? Eu vou mostrar essas três possibilidades que elas podem ser úteis em diversos exercícios que envolvem polinômios, tá? Polinômios. Então, olha só. Primeiro método. Primeiro método é utilizando produtos notáveis. Produtos notáveis, tá? Produtos notáveis. Vamos lembrar rapidamente os tipos que tem. Produtos notáveis. Olha só, quando falamos em produtos notáveis, geralmente nós temos isso daqui, ó, x mais a ao quadrado, x menos a ao quadrado, e já já eu vou mostrar para vocês esse aqui que é a diferença de dois quadrados, tá? Quando nós trabalhamos com esses dois produtos notáveis que eu estou mostrando em vermelho, o desenvolvimento deles é esse aqui, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, no de baixo, quando tem esse sinal negativo, só vai mudar o sinal aqui, ó, no segundo termo, tá? O resto fica inalterado, ó. X quadrado menos 2ax, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, o que é muito utilizado aqui é o chamado a diferença de quadrados. Olha só, toda vez que você tem um quadrado de algo menos o quadrado de outro, repare então que agora eu não estou pegando dois termos com grau 1 e a soma deles elevando ao quadrado. Eu tenho dois termos e cada um está sendo elevado ao quadrado. Isto pode ser escrito como, olha só, x mais a, ou seja, eu tiro o quadrado do primeiro e do segundo e coloco x mais a vezes x menos a, certo? Então, quando você faz isso, você decompõe essa diferença de quadrados em um produto de fatores, onde esse aqui ó, é o primeiro fator e este aqui é o segundo fator da multiplicação aqui, certo? Muito bem. Esse a e esse menos a, na verdade, eles fazem o papel das raízes desse polinômio do segundo grau, que é o segundo método que nós vamos utilizar. Porém, eu vou utilizar ele em outro exercício, tá? Então, vamos voltar para o nosso problema. Olha, é limite quando x tendendo a 2 do que? X quadrado menos 4 sobre x menos 2. Quando você faz esse limite inicialmente pela substituição, nós temos a seguinte situação. Quando você substitui inicialmente o valor x igual a 2, tanto no numerador quanto no denominador, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Isso vai dar zero sobre zero. Esse resultado é chamado de indeterminação. É chamado de indeterminação porque não tem um zero sobre zero. Não dá para dividir isso. Não existe isso, tá? Não há uma divisão por zero. Porém, o limite tem que existir nesse caso, tá? Ele tem que existir porque ele pode ser decomposto como um produto de dois fatores e um desses fatores pode ser cancelado. Me acompanha aí. Vai ficar, ó, limite quando x tende a 2. Observe que eu vou decompor utilizando o quê? O produto notável relacionado com a diferença de dois quadrados. Então, isso aqui vai ficar, na verdade, o quê? Extrai a raiz de x quadrado é x. Extrai a raiz do 4 é 2. Então, vai ficar x mais 2, x menos 2, sobre x menos 2. Olha só que interessante. Com isso, eu posso simplificar este elemento com este
e nós vamos ter finalmente um limite mais simples de resolver, que é o limite de um polinômio pura e simplesmente de grau 1 aqui, x mais 2. E nesse caso, basta que nós substituamos o valor 2 onde está a variável x. Isso aqui vai dar 2 mais 2, que é igual a 4, certo? Então, finalmente, podemos escrever como limite, quando x está tendendo a 2, de x² menos 4 sobre x menos 2, isso é 4. Essa é a primeira maneira. O segundo método é utilizando a regra de L'Hopital. Quem está vendo isso pela primeira vez, tá? Pode pular esse vídeo e a gente vai adiantando essas regras um pouquinho mais para frente, porque a regra de L'Hopital envolve o conceito de derivada. Mas vamos dar uma olhadinha, para quem já viu o conceito de derivada, como nós resolveríamos esse problema a partir da derivada, tá bom? Vamos lá. Olha só que interessante. No caso das chamada regra de L'Hopital, o que acontece é o seguinte: se eu tenho limite de g de x sobre uma função f de x, e eu estou tendendo para um certo valor a, e isso for 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, esse é o ponto importante, nós podemos usar a seguinte regra, que o limite de g de x sobre f de x, quando x tender a esse valor a, onde o a é um número qualquer, tá? Real, é a mesma coisa que limite, quando x tende a a, olha só, da derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. Por isso que envolve o conceito de derivada. Mas no caso dos polinômios é muito simples, tá? Como nós temos no nosso caso g de x igual a x² menos 4 e f de x igual a x menos 2, observe uma coisa importante. Primeiro ponto, limite de g de x, quando x tende a 2, é 0. E o limite de f de x, quando x também tende a 2, também é igual a 0. Está vendo? O a agora o 2 está fazendo o papel do a nesse limite, o 2. Então, nesse caso, de fato, nós temos o 0 sobre 0, que é a indeterminação. Infinito sobre infinito também é uma indeterminação. Mas, nesse caso, nós podemos fazer diretamente o que é a regra de L'Hopital. Só que, para polinômios, é muito simples. G' de x, ou seja, a derivada da função g, é a derivada de x² menos 4. A derivada de x², 2 cai pela regra da derivada, então vai ficar simplesmente 2x. A derivada de uma constante é 0. E a derivada de f de x, bom, derivada do x é 1. A derivada de menos 2 é 0, porque é uma constante. Então, olha que legal. Vai ficar, então, limite, quando x tendendo a 2, de x² menos 4 sobre x menos 2. Nesse caso, nós podemos aplicar nossa regra de L'Hopital, certo? Isso aqui é a mesma coisa que limite, quando x tende a 2, do que 2x sobre 1. Agora, essa função 2x sobre 1 é uma função simples, é um polinômio de grau 1. Então, nós podemos o quê? Substituir o valor 2 aqui no x. Portanto, isso vai dar 4, que é o mesmo valor anterior. Portanto, está aí, pessoal, duas maneiras de se trabalhar com o limite de polinômio simples, tá? Nós vamos explorar outras maneiras. Fica ligado aí no nosso canal. Curta, compartilhe e se inscreva. Um abraço, valeu!